Tá valendo aí? Tá valendo. Valendo, muito bem. Olá, bem-vindos a mais uma transmissão do Tag Play, nosso canal de saúde e tecnologia. Essa é uma iniciativa da Tag Saúde, em parceria com a 3778. Meu nome é Flávio Amaro, eu sou médico, consultor aqui na 3778 e vou ser seu host em mais essa transmissão. Hoje a gente vai falar sobre hospitais data-driven. E aproveitando essa oportunidade, a oportunidade de falar sobre esse tema, como vocês podem notar aqui, a gente está fazendo uma live um pouco diferente da que a gente tem feito essas semanas. Hoje o Tag Play está aqui equitópico, dentro da estrutura digital, da estrutura virtual do Saúde Digital Ecossistema, que foi um nosso parceiro estratégico, vamos dizer assim, para essa live de hoje. Então é com muita satisfação que eu quero chamar meu contemporâneo de faculdade, de UFMG, Lorenzo Tomé. Lorenzo, muito obrigado, cara, pela parceria e pela sua presença aqui. Hoje é de costume na nossa live aqui os convidados, as participações se apresentarem. Então, por favor, eu sei que tem muita gente aqui que já te conhece, mas talvez tenha pessoas que ainda não te conhecem. Então, se apresenta para o pessoal aí, Lorenzo, por favor. Vamos lá. Primeiramente, agradecer você, o Salgado, equipe da Tag Play, da 3778, pelo convite aí. Então, sou médico contemporâneo, só não vou falar o ano, né? Porque senão vai ficar ruim para a gente. Mas contemporâneo seu e do Salgado, da UFMG. Salgado, presidente da Mimera, Associação Mineira dos Médicos Residentes. Nossa! E eu presidente da AMEREC, Associação dos Médicos Residentes do Hospital das Clínicas. Então, a gente já foi militante aí na residência médica e contemporâneos da UFMG. Então, para mim é um prazer estar participando de vocês. Admiro o trabalho da 3778, do que vocês estão fazendo, uma verdadeira revolução, né? O próximo movimento da saúde, vocês estão tocando isso. Eu fundei o Saúde Digital Ecossistema, que é uma empresa que acrescenta novas camadas de conhecimento para o médico, para aqueles que trabalham no setor de saúde. O foco é educação, o foco é treinamento, capacitação desse médico para as tecnologias digitais, para as ferramentas digitais que ele precisa dominar para atender melhor o paciente, né? No final das contas, o que a gente quer é melhorar a experiência do paciente. E as ferramentas digitais que retiram atritos, melhoram processos e trabalham a inteligência dos dados, como a gente vai falar isso, elas ajudam o médico, ajudam os gestores de hospitais, ajudam os profissionais que trabalham na saúde a melhorar a experiência do paciente. Então, esse é meu trabalho à frente do Saúde Digital. E só falar um pouquinho aqui de como funciona a plataforma aqui. Muitos de vocês já devem estar habituados, né? O Zoom, e embaixo da sua tela tem o botão de Q&A, de Question and Answers, que é para você fazer perguntas. Você pode fazer perguntas por ali ou pelo chat, pelo bate-papo. E aí, no bate-papo, você pode ajustar se você quer que a pergunta vá exclusivamente para os speakers, para os oradores, e aí ninguém vê o que você está perguntando, ou se você quiser, você faz a pergunta para todos os presentes. E o nosso compromisso aqui é tentar responder o maior número de possíveis de perguntas, né, Flavinho? É isso aí. A gente quer participação mesmo e tentar deixar a conversa mais interessante para todo mundo. Aproveitar e tirar o máximo dos convidados nossos aqui. É isso. Mais alguma informação aqui, Lourenço? Não? Podemos seguir com a Eu acho que apresentação a do gente pode time hoje. seguir. Quem tiver pergunta pode fazer, então, ou no Q&A ou no chat. Você pode prosseguir com a apresentação dos Beleza. convidados. Maravilha. Com a gente hoje, então, compondo a mesa virtual, a gente tem a Daniela Pagliari. A Dani é nossa recordista de participação aqui no Tag Play. Deixa a gente muito feliz isso, Dani. Por favor, Dani, se apresenta para o pessoal. Obrigada, Flávio. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. Eu sou Daniela, sou médica, né? Fiz medicina, como se diz, não dá para a gente dizer que é médico depois que a gente não cuida mais diretamente do paciente, né? Mas estou numa carreira aí exclusivamente de gestão na área da saúde há 4 anos, 3 anos mais ou menos.
Tenho um MBA executivo pela Fundação Dom Cabral e estou numa pasta que une aí gente, gestão e transformação. Fiquei muito feliz com o convite, porque a gente vai falar de um tema que é justamente, na minha opinião, a comunhão desses três fatores, né? Data e gente, processo e como a gente transforma aí as organizações através da transformação do ser humano, né? Então, muito obrigada aí pelo convite, mais uma vez. Legal, Tamo aí. prazer é nosso, Dani. Segundo convidado hoje, Felipe Veiga Rodrigues. Felipe, muito obrigado, cara, por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente. Por favor, se presente para todo mundo. Obrigado, Flávio. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Sempre um prazer estar com colegas aí a gente trabalha junto aí de admiração. Eu sou Felipe Veiga, eu sou médico formado na Escola Paulista, com especialização em radiologia musculoesquelética pela Faculdade de Medicina da USP, e tenho um MBA pela FGV em gestão empresarial. Desde 2017 eu coordeno junto com a área de gerente lá de TI Imagens Médicas e recentemente a gente está trabalhando na área de inteligência de dados, em que a gente tem um squad clínico para a gente focar em problemas clínicos, tudo isso no Hospital Sírio-Libanês. Maravilha, maravilha, Felipe. Valeu a presença. Terceiro convidado, Guilherme Salgado. De novo, o patrão tá aí. Eu tô achando que ele tá querendo cortar custo e me tirar do host e assumir. Eu acho que é por isso que tá em todas as lives que a gente tá fazendo. Tô pegando a ideia, hein, Salgado? Por favor, Salgado, você apresenta pro pessoal aí. Você tá no mudo, você tá no mudo. Boa noite, obrigado, Flávio. Lorenzo, agradecendo a participação do Felipe e da Daniela. Eu também sou médico, formado aqui na UFMG. Também fiz MBA em negócios e há um bom tempo empreendendo. Tive a oportunidade de ter uma passagem pelo Sírio, na área de novos negócios, e agora já há um bom tempo empreendendo. Sou um dos fundadores da TEG e hoje um dos fundadores e CEO da 3778, uma empresa focada em dados e inteligência artificial em saúde. Obrigado, acho que vai ser uma boa discussão. Beleza. Olha, eu montei aqui uma espinha dorsal para a nossa conversa. Melhor que a conversa flua normalmente e a gente vai trocando essa ideia, mas para a gente ter um roteiro aqui, vamos dizer, eu comecei para a gente... Eu acho que todo mundo que está aqui já tem uma ideia, já é um público bem qualificado para essa conversa, mas eu gosto sempre de colocar todo mundo na mesma página, porque tem gente que está chegando agora nessa conversa, nesse assunto. Então vamos passar por uma sessão de conceitos, todo mundo entender mais ou menos o que a gente está falando. Depois a gente vai falar sobre o panorama do que está acontecendo e finalizar a conversa mesmo, ou deixar que a conversa fique o maior tempo pulsando entre os desafios e o futuro que os convidados estão vendo para os hospitais data-driven. Então eu queria começar para Dani. O que é ser data-driven? Vamos começar por aí, Dani, por favor. Bem simples, né? Simples a pergunta. Pega a cola aí para não passar vergonha. Pois é. Tô consultando o Google. Eu acho que existem estágios, sabe? Eu acho que a gente... Obviamente que quando a gente está falando de Big Data, a gente está falando de analytics, a gente está falando de inteligência artificial, machine learning, predição, prescrição, né? Mas eu acho que talvez o ideal fosse a gente não usar só os recursos tecnológicos e de análise de dados e de volume de dados, mas linkar isso com uma forma de ler os processos. Eu acho que toda organização e processo é sinônimo, né? Não existe organização sem processo, sem encadeamento de processos em busca de um resultado.
e quando você passa a olhar para isso a partir de um ponto de vista de dados, em que eu passo a ler o processo a partir de dados que muitas vezes até inimagináveis, né? Porque quando a gente vai fazer uma análise processual baseada em dados, você muitas vezes não baseada em dados, você vai olhar assim, ó, começo aqui, depois vou para essa parte, depois vou para isso e tudo. E nesses intermeios, a gente tem uma série de processos que acontecem que muitas vezes não é perceptível numa análise sem pensar em dados. Então, eu acho que ler os processos das organizações a partir de uma visão de dados é você construir um conceito digital, um conceito de data-driven, e a partir daí você buscar. Pode ser buscar um resultado, pode ser em estágios diferentes. Às vezes você começa isso num cenário assim, trazendo a informação desorganizada para um BI, e às vezes você pega uma leitura de Big Data e aprofunda isso e valida aquilo que está no BI, né? E faz um refinamento daquela informação, trazendo às vezes até informação que estava obscura, e você, num passo adiante, você usa um algoritmo para predizer alguma coisa, e depois, num passo mais adiante, você consegue fazer ter um insight através esse algoritmo consegue te dar um insight do que você vai fazer nos próximos passos, qual é o risco que você vai ter, ou sugerindo um caminho para aquele processo e para o desenrolar e para a construção daquele resultado. Eu acho que a gente tem que, quem não está fazendo isso, tem que começar a fazer, né? Não acho que é simples, porque para você conseguir esse entendimento, você tem que ter cabeças com essa visão. Então, ter parceiros que consiga ter um diálogo forte com as áreas produtivas é fundamental nisso, mas que todas as organizações, e principalmente a Organização de Saúde, deve olhar para isso, a gente também não tem dúvida. É um espectro, então, né, de expertises que você tem que combinar, um espectro de objetivos e um espectro de atuação. Então, né, você pode ser data-driven, não é só tomada de decisão. Data-driven é um monte de coisa, né? É isso. É um monte de coisa, assim. Por isso que a minha área, quando eu vim para essa cadeira, a proposta era uma cadeira de inovação, né? E assim, inovação está muito ligada à tecnologia, está muito ligada a recurso, tá? Os recursos estão aí, cada vez mais acessíveis, mais fácil de consumir. Eu acho que essa vertente data-driven, ela tem a ver com transformação, com alguém que consegue, com uma comunhão entre um pensamento digital e o interfaceamento disso com processos que são feitos por gente, e que você vai produzir um resultado que é melhor porque você conseguiu que essa pessoa que está executando passe a ter a visibilidade que um dado trouxe de uma informação que estava oculta, né? E trouxe um acessório que acelera um processo, trouxe um acessório que melhora o resultado daquele processo. Então, eu acho que isso está relacionado a uma transformação que é fundamentalmente uma transformação do mindset de todo mundo. Não dá para ser só do mindset executivo. Começa ali, porque é ali que vai determinar tudo o que vai acontecer com o restante da organização, a cultura, a formação, o desenvolvimento de pessoas, mas que tem que
chegar na base, porque senão a gente vai causar mais dor do que benefício, né? Então, acho que é um processo bem amplo, que tem vários espectros, que passa, sim, por tecnologia, passa por dado, passa pela forma como a gente trabalha o dado e utiliza o dado e gera informação, e gera predição, gera uma análise prescritiva, mas também, e fundamentalmente, pelas pessoas. E aí o diálogo entre quem fornece o recurso de tecnologia e quem está na operação é um ponto fundamental para a construção das soluções. Entendi. Pegando esse gancho aí, Salgado, estamos entendendo o tamanho do que é ser data-driven, mas é um negócio corporativo, é uma coisa para... E como é que a gente aterriza isso na saúde? Isso, ser data-driven é meta para uma organização em saúde que tem que entregar cuidado? E se por que isso precisa ser uma meta ou não? Tem que ser, porque senão não tem empresa, né? Não tem cliente, acabou, a gente pode acabar lá, ir embora. Mas eu acho o seguinte, essa resposta até o Felipe, né, na publicação dele lá no LinkedIn, eu acho que ele respondeu um pouco. É meta, sim, mas também é um desafio gigante, né? É uma oportunidade muito grande. Então, assim, eu acho que tem que ser uma meta, até porque, né, objetivos que você não delineia muito bem, não coloca, né, como meta, não tem isso de forma clara, que é um objetivo organizacional, de qualquer que seja, né, a organização, dificilmente se atinge, né? E é isso. Eu acho que ter uma cultura data-driven é uma necessidade, não só para os hospitais, mas acho que principalmente para os hospitais. Eu acho que esse momento que a gente vive agora com o Covid deixa isso ainda mais claro, né? Eu acho que isso trouxe, ainda que talvez não diretamente, mas essa questão de decisão baseada em dados, acompanhamento dos dados, até nos pontos mais simples, né? E aí é outro ponto, que talvez uma parte do que a Daniela falou, ser data-driven não significa, né, que você tem, né, os melhores algoritmos para tudo, todas as tomadas de decisão a todo momento, real time, né, uma coisa futurística totalmente distante, né? Eu acho que é muito nessa linha de criar uma cultura, né, baseada, né, em dados, tentar reduzir o máximo possível a incerteza, ou pelo menos quantificar a incerteza, né? Então, acho que sim, deve ser, né, um objetivo, uma meta das organizações. É uma necessidade, né, é um desafio muito grande, não é simples, né? Não vamos dizer, não dá para a gente subestimar todos os desafios de se criar uma cultura data-driven dentro de qualquer organização, mas dentro dos hospitais, acho que, e dentro da área de saúde, acho que bastante, até por outros aspectos culturais nossos, né? Assim, um artigo, né, da Sociedade Americana de Cardiologia mostrando, né, que grande parte das decisões que os cardiologistas de lá, né, tomavam, e aqui sem nenhum juízo de valor, só o dado, né, tomavam são de né, níveis de evidência C, né? Então quase 80% das decisões, né? E é o que tem disponível, não é porque ele está tomando uma decisão que teria outra e ele poderia ter tomado. É o que tem disponível do ponto de vista de ciência. Então ainda tem muita coisa para a gente melhorar do ponto de vista de tomada de decisão, muita coisa aí dessa parte cultural de como a gente tem que tomar essa decisão. A Daniela começou a falar da questão do C-level, né, do diretorias, enfim, é fundamental, né? Não adianta. Se a gente não tiver, né, uma alta gestão que tome decisão baseada em dados, e às vezes são pequenos recados, começar uma reunião, né, olhando os dados antes de tomar decisão, fazer trials, não trials clínicos, tá? Trials do ponto de vista de teste de produtos, de soluções, né? E usando dados para tomar decisão, é difícil você transformar ter isso como meta, né, de ser um hospital data-driven, se isso não acontece, né, na alta liderança. Uma outra coisa que eu vou citar o Felipe de novo, que a gente conversa muito disso, e tem alguns pontos que o Felipe coloca muito bem, muito pragmático, né? Não tão prolixo quanto eu, mas métricas que importam, né? Resultados que importam. Às vezes você vai lá, faz um algoritmo na parte de radiologia para fazer, né, um diagnóstico, sem citar aqui diagnóstico fantástico, que o radiologista faz em 2 minutos, cara. 1 minuto.
entendeu? Então, assim, será que todo o esforço que você colocou, e aí vem o resultado, as pessoas não, pô, legal, né? Assim, não chega nem a ser nice to have, né? Assim, menos que isso. Então, acho que buscar também resultados que realmente importam, que realmente agregam, dado o desafio, você não precisa também ter só, né, algoritmo de machine learning, deep learning, eu acho que é super importante para você conseguir perseguir essa métrica, né? Outro ponto, né, assim, dentro disso que você está falando, você perguntou se é meta, eu falei que eu estou colocando alguns desafios e oportunidades para se chegar nisso, né? Assim, a gente precisa começar a trabalhar, e eu acho que no Covid, de novo, isso é um ponto super relevante, de como a gente quantifica e apresenta incerteza, porque também existe aquela falsa sensação de que se é data-driven não tem certeza. Se eu usei dado, não, então tá tudo certo, não existe incerteza. E não é isso, né? É bem longe disso. Às vezes você vai quantificar uma incerteza, às vezes aí, né, de zero, uma variação, uma variabilidade de 1 a 1 milhão para de 5 a 50. Pô, já melhorou, mas ainda tem uma variabilidade grande naquilo. Você ainda tem que saber o que você pode fazer com aquilo ali, né? Quantas apresentações aí nós mesmos, quando a gente faz e mostra o resultado, a gente vai mostrar um intervalo de confiança, né? Enfim, né? Assim, de novo, isso é super relevante. É difícil, né? Não é tão complexo assim, a gente não está falando que tem que ter um cientista, né, de machine learning para fazer isso, né? Mas é algo também importante do ponto de vista de cultura e para você realmente atingir isso, né? Outro ponto relevante, começar simples, faz uma POC, faz uma coisa que funcione, para algo que vai realmente impactar, né, ou que pode vir a impactar. Você não tem que transformar a organização da noite para o dia, né? Isso aí, eu acho que não só nesse aspecto cultural de ser data-driven, não, ou qualquer outro, isso não funciona, né? E aí um desafio gigante nosso hoje, que eu acho que você tem que pôr sim como meta, tem que pôr como objetivo, mas tem outras antes, né? Acesso ao dado, né? Claro, com toda a questão de privacidade, toda a questão de governança, mas às vezes não existe acesso ao dado, é muito difícil ter acesso a algum dado para fazer qualquer, né, análise. Então, né, isso tem que facilitar o acesso ao dado com toda, né, de novo, vou fazer essa ressalva, mas muitas vezes a gente fica esperando ter um data lake fantástico para começar a fazer alguma coisa, sendo que você já poderia ter um resultado com coisas mais simples. E existem vários benchmarks de organizações que chegaram ao data lake fantástico, começando, né, com blocos, né, começando com layers, né, não tudo de uma vez. Né? De novo, a questão, né, de começar pequeno, crescer rápido, né, pensar grande. E aí, um último ponto que eu citaria, que também tem a ver com o que a Daniela colocou, C-level é super importante, mas envolver, né, toda a parte operacional também. E uma das formas de fazer isso de uma maneira que funciona bem, a gente vê isso, é quando você também usa o dado, né, para resolver e empoderar problemas das próprias pessoas dentro do trabalho, né, daquele setor, daquela área, coisas que vão impactar nelas. Né, assim, e aí isso, além de gerar cultura, gera uma adesão completamente diferente. Então, assim, essa é uma meta, eu acho que você tem que, sei lá, 4, 5 pontos que eu acho que são super relevantes para a gente conseguir chegar nisso. E alguns mitos, né? Assim, poxa, dado não tem certeza, não, eu tenho que ter, né, uma infraestrutura da NASA para começar a fazer isso, também não. Né? É muito mais esses pontos, né, culturais e de também não começar pequeno, testar, repetir, saber que vai errar, né, vai dar errado, né? Acho que os dois aqui podem falar isso. Né? Às vezes vai dar errado, é isso daí. E aí também você não pode jogar tudo fora, isso não funciona. Né? Tá vendado, não serve para nada, o que vale é a experiência, né? Assim, a gente escuta isso às vezes, né? E entra de novo no aspecto cultural. Acho que é isso, Flávio. Sim, deve ser uma meta e é uma oportunidade, mas um desafio, né? E que tem que ser, né, como qualquer desafio, bem direcionado, né, e executar. Tem que fazer, tem que começar a fazer. Certo. Deixa eu aproveitar isso que você falou muito sobre cultura dentro de empresas, né? Assim, empresas de saúde, que é uma complexidade grande, e vamos pegar o Felipe, que está dentro de uma empresa grande de saúde, e eu queria, Felipe, ver a sua opinião. Deixa eu contar um contexto aqui, que eu achei interessante, que eu estava lendo, que a New Vantage Partners realiza desde 2012 uma pesquisa que tenta pegar a opinião de executivos seniors responsáveis por iniciativas em Big Data e inteligência artificial dentro das companhias. Na pesquisa de 2020, eles viram mais uma vez que as empresas têm grande dificuldade de implementar essa cultura data-driven. Na pesquisa desse ano, saiu em janeiro, 27% das empresas
declararam, né, que conseguiram fazer uma cultura data-driven e só 38% criaram realmente uma organização data-driven. Então, assim, a organização data-driven depende de se ter uma cultura previamente. Então, e mais de 90% desses entrevistados, lembrando que a pesquisa desse ano contou com mais de 70 empresas da Fortune 1000. E, se eu não me engano, 98% dos entrevistados eram C-level. Então, esses entrevistados falaram que 90% deles falaram que a maior dificuldade das empresas se tornarem data-driven estão nas pessoas e nos processos, ou seja, na cultura da empresa e não na tecnologia. E aí, o que tem se observado nas empresas? Que existe um incentivo, um gasto financeiro grande para incentivar as tecnologias, para colocar a tecnologia dentro das empresas. Mas os autores dessa pesquisa advogam que, em vez de focar apenas em fornecer dados e tecnologia, precisa-se estimular que os executivos e até os funcionários mesmo das empresas tenham demanda por dados. Então, você tem que educar os executivos sêniores, os gerentes médios, sobre os poderes de Big Data e inteligência artificial. Aí, a pergunta minha, Felipe, é o seguinte: como é que você faz o balanço entre prover a tecnologia para dentro da sua organização, para dentro do hospital, e focar em estimular os executivos? Porque se você estimula o executivo a ele pedir uma informação baseada em dado, mas você não tem a tecnologia para ele, para você entregar esse resultado para ele, como é que fica esse balanço desse investimento para que você consiga fazer essa roda da cultura data-driven realmente girar dentro da sua companhia? Excelente pergunta, Flávio. Acho que tem que construir um pouco em cima do que a Daniela falou do crescimento e maturidade das empresas, né? Então, acho que esse é o diferencial, né? A área da saúde tem uma vantagem em sentido de que ela, por muitos anos, foi necessário que ela armazenasse os dados dos seus pacientes, seja por questões éticas legais, né? Seja por questões de compliance e auditoria, né? Então, isso nos dá uma vantagem, porque esse acho que é o primeiro nível de uma organização. Ela precisa usar os dados para que ela precisa armazenar os dados, seja por algum motivo. Depois, o próximo passo é você, talvez, fazer algum uso desse relatório, ou seja, você usa parte desses dados para gerir sua operação no seu dia a dia, né? Então, seria já um estágio um pouquinho melhor, um data guided, vai. No meio do caminho, você coloca pequenos entraves. O seu dado, ele entra nos sistemas, mas ele entra nos sistemas depois que algum ser humano utilizou ele, né? Então, você tem um data awareness sobre aquele dado, ou seja, você muda e imputa em sistemas não unicamente usando os dados, ou seja, você colocou uma intervenção do humano, uma análise da diretoria para fazer aquela gestão. E só no último caso que você vira puramente data-driven, né? Em que você define no C-level, em comunhão com a operação, o que é a missão da instituição, o que são a visão, o que é os valores, para que a gente siga por um caminho que passa pelo desenho estratégico da instituição, e aí sim os dados governam a decisão, ou seja, então, entenda, eu acho que tem que ver essa pesquisa como grau de maturidade dentro da instituição. Você tem a instituição em vários níveis desse caminho. Lógico que uma instituição mais moderna acaba nascendo já com essas vantagens. Tem o leap forward em relação a toda essa capacidade de utilizar dados, em especial se ela é digital. Agora, quando você pega nesse nível de maturidade, é absolutamente esperado que essas empresas não tenham esse grau de maturidade logo de cara, e você vê o C-Level que acaba tendo uma visão macro sobre a empresa, e é lógico que ele vai dar uma resposta que é negativa nesse sentido, porque ele vê muitas oportunidades de modernização entre todo o resto. E aí eu concordo com o Guilherme em 2 pontos muito relevantes que ele trouxe, que é o C-Level, com certeza, ele precisa ver o valor, ele precisa que isso
parte da estratégia da instituição para que você consiga ter mais completude dos dados, para que a cada ano você adquira maior quantidade de dados, para que essa quantidade de dados passe a governar o caminho a ser seguido da instituição. Então, esse acho que é um caminho importante. Então, o C-Level acaba sendo os champions, bem como os gerentes acabam sendo os champions desses caminhos, né? E aí, volta para o ponto que a Daniela falou, que você tem o C-Level com uma demanda, e uma demanda que é o que ele falou, uma POC, um caminho simples, que seja entregável, que seja factível, que resolve uma dor da gestão, mas essa dor da gestão pela visão de usuário da operação, ou seja, eu estou melhorando uma demanda decidida por forma estratégica naquela instituição, mas quem vai consumir, tomar aquelas decisões e usar os dados para manipular é a própria operação. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que realmente tem que ter uma comunhão entre os dois lados, mas o envolvimento começa, assim, top-down, ou seja, você mostra como que se usam esses dados, depois você aloca recursos para que a TI seja capaz de entregar os dados, seja para ela mesma fazer essa manipulação, seja para excepcionais parceiros para fazer essas entregas de valor. E aí você começa a ver o valor naquela mudança, né? Você cria o impacto real com justificativa, seja financeira, seja de segurança, seja de qualidade de atendimento e na jornada do paciente, igual o Benzo falou. Então, acho que esse processo é um contínuo, né? Então, eu não vejo com que seja uma falta de tecnologia. E é até uma crítica em relação a todos esses. Acho que todos nós até gostamos bastante de tecnologia, já vemos muitos serviços e desenvolvimentos open source. Quando você vê aquele software que ele é desenvolvido, mas ele tem uma excepcional documentação, ele pode até não ser melhor que o outro, mas quando você traz essa documentação para a prática, ou seja, quando você, uma instituição que está nessa maturidade inicial, você uma liberdade de expressão, você pega na mão e mostra o caminho, vem por aqui, faz isso daqui. É como se fosse um consultor que executa e implanta, não só diz o caminho, mas faz acontecer. Eu acho que isso traz um grande diferencial. Não. Falando sobre a entrada do mercado de saúde nessa onda data-driven, né? Referenciando ainda essa pesquisa, a gente tem visto um aumento das organizações de saúde, hospitais, enfim, planos de saúde, organizações em saúde, de modo geral, aumentando o investimento em projetos em Big Data e inteligência artificial. Eu queria saber a opinião de vocês, como que vocês estão vendo essas iniciativas aqui no Brasil. Se isso está restrito a alguns centros, isso é uma coisa que está disseminada mesmo, está na cabeça de todo mundo e a limitação é ou financeira ou regional, enfim. Ou é uma coisa que é nichada, está em alguns pontos de pessoas, de empresas que estão mesmo muito distante do resto dos outros. Como é que vocês estão vendo esse ambiente de investimento dentro da saúde? Vamos começar com a Dani. Eu acho que é uma mistura disso, sabe? Eu não acho que hoje acessibilidade à tecnologia, ao recurso, é um grande problema. Eu acho que a gente tem possibilidade e acho que o Guilherme colocou isso também, você pode gerar experiência com Big Data, com inteligência artificial, em relacionamentos com custo mitigado. Não vou falar barato, mas mitigado, né? Eu acho que você pode fazer POC, eu acho que você pode atrelar, principalmente trazer temas com retorno financeiro rápido para a organização. Então, você usa isso como chamariz para ganhar o investimento do board depois.
né? Então, eu acho que a acessibilidade da tecnologia, do recurso, eu não acho que hoje é um problema. Eu acho que realmente tem uma parte que não consegue tangibilizar a informação. Então, assim, conhece, sabe do assunto, ouve o assunto, mas não tangibiliza para a realidade da organização. Então, eu acho que, talvez, assim, não sei o que o Felipe acha, mas eu acho que essa falta de tangibilizar seja mais responsável por algumas organizações não estarem nesse caminho ainda, do que a própria acessibilidade aí. E por que isso, né? Porque eu acho que não basta você saber e ter o conhecimento, você tem que aplicar, né? Então, e aí tem que ter um mindset voltado para isso, né? Tem que ter a vontade de fazer. Oi? Precisa de gente para fazer, né? Precisa de gente, precisa dessa cultura estar em algumas pessoas e fazer esse movimento. Você pode ter organizações que buscam pessoas para fazer isso, porque você tem um board que entendeu que isso é importante, que tem um board maduro, então essa organização está fazendo esse movimento de captura dessa figura que vai tocar esses processos. Eventualmente você tem uma pessoa dentro da organização que vai levar isso para o board como um ponto de alerta, assim. Eu já vivi as duas situações. Eu sou uma pessoa que estou numa organização para fazer isso, né? E já fui uma sementinha dentro de uma grande organização levando esse movimento para o board, assim. Então, eu acho que menos acesso e mais capacidade, visão, né? Visão do negócio e gente para desenvolver. E aí, Felipe, a gente está acompanhando isso? Você acha que no Brasil está aumentando esse awareness? Mas eu acho que está aumentando, tá? Tá aumentando. Faltou essa parte. Entendi. Não, concordo com a Daniela. Acho que essa capacidade que ela falou de tangibilizar, né, ou seja, de executar naquilo que hoje é hype dentro de toda a organização, né? Então toda essa demanda mas como fazer isso? Eu acho que essa é uma dificuldade, né? E eu acho que não só vai aumentar essa demanda por esse tipo de investimento, mas quando você torna ele em algo aplicável, com impacto, com metas e que muda dentro da visão da instituição, ele não só ele é uma necessidade, como ele vai ser evolutivo, né? A empresa que utiliza AI vai superar aquela empresa que não utilizar, né? A empresa que é data-driven, ela com certeza vai levar mais vantagens naquilo, porque também não adianta a gente pensar que no ano de 2020 agora você lançar um BI lá e achar que você vai ter uma grande visão, uma grande diferencial competitivo contra os seus concorrentes. Se os seus concorrentes já estão utilizando técnicas que modificam a prática dele em tempo real ou quase tempo real. Então, não só a capacidade de investir nessas tecnologias é muito importante, mas também o timing que você faz isso, né? Porque isso é o diferencial em que você pode capturar mercado, pode capturar clientes e acaba capturando não só esses clientes, mas também empresas parceiras, também pessoas interessadas em trabalhar nessa área. Você cria um ciclo virtuoso de algo positivo. Então, eu antevejo que, sim, esses dados vão estar aumentando no Brasil, lógico que com outro ritmo em relação aos Estados Unidos, né? Mas aqui, acho que uma vantagem nossa aqui é que a gente tem grandes talentos e temos, apesar do que se fala, acho que tem uma capacidade muito grande de ser criativos, de inovar dentro dos nossos recursos limitados, e que isso vai nos dar a lot more for the buck. Então, eu acho que nós vamos realmente impactar e as empresas vão utilizar isso, queiram elas ou não. Felipe, você estava falando, há 3 anos atrás eu fiz uma apresentação no seminário de gestão lá no Mater Dei sobre hype, né? Então, assim, todas as curvas do Gartner, e as pessoas olhavam aquilo assim, tipo assim, o povo tá ficando doido, essa mulher é doida, né? O que é isso, né?
E é impressionante como que isso hoje é acessível e as pessoas conhecem, e as pessoas estão indo na frente. Eu acho que ainda falta uma visão... muitas vezes eu acho que falta conectar, juntar as peças do quebra-cabeça. A gente vê pessoas falando, mas assim, fala muito... falo uma coisa aqui, uma coisa ali, mas assim, sem entender que isso está tudo junto, que isso está tudo unido, né? Que isso é um grande quebra-cabeça, que você tem a digitalização, eu estou usando o tempo inteiro, eu estou clicando, eu estou gerando informação nos meus cliques, né? Nos meus likes e tudo, e a mesma coisa está acontecendo no prontuário eletrônico. E eu vou ter daqui a pouco um assistente que vai dizer assim, doutora, prescreva isso, pode ser isso, né? Do mesmo jeito que você toda hora está entrando na internet, a hora que você vai acessar seu e-mail, chegou lá, tipo, colchas disso, colcha daquilo, porque você fez uma pesquisa no dia anterior e comprou uma colcha de determinada marca, né? Então, eu acho que às vezes falta essa conexão, que eu acho que ela é própria do amadurecimento mesmo, mas cada vez mais está ficando acessível. E aí eu não sei se você quis dizer isso, mas eu acho que a gente brasileiro tem um favorecimento nisso, né? Eu acho que a nossa mistura, a nossa cultura realmente nos dá mais, nos agrega criatividade para a gente fazer soluções simples de alto impacto, né? Assim, então, concordo absolutamente com o que você fala. O Flavinho, depois, na hora que tiver um tempinho, gostaria de fazer uma pergunta para os dois, viu? Vai lá. Vamos nessa. Então, vendo vocês falarem, eu fico imaginando aqui a nossa situação hoje em dia, né? Talvez um dos setores que mais sofreu com essa pandemia tem sido os hospitais, né? A gente tem um isolamento social, a gente tem uma queda na taxa na porta de entrada dos prontos-socorros, a gente tem uma queda das internações e cirurgias eletivas, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver exemplos de hospitais que não estão apenas centrados nessa forma de monetizar e de obter receita. E esses hospitais que têm tido, que são esses exemplos, eles estão investindo em dados, né? Eu queria que vocês falassem um pouco da realidade que vocês veem isso, comparando com o hospital de vocês, como que vocês veem o negócio do hospital e como vocês acham que o dado pode ser uma capacidade dele se manter competitivo, né? Se manter nesse jargão que tão falado do novo normal, né? Quando a pandemia, quando a gente passar esse isolamento, será que a gente vai voltar com a taxa de pronto-socorro daquele jeito? Será que as cirurgias eletivas serão as mesmas? E como que os hospitais podem lidar com isso e investir, e os dados podem ser uma boa saída para eles, na opinião de vocês? Tá no mudo aí, Salgado. Tá no mudo. Não, eu vou pedir só para começar a resposta aí, depois passar para os dois, pegando o gancho com o Flávio. Assim. Eu acho que está aumentando muito, está aumentando numa velocidade grande, e o Lorenzo já começou na pergunta dele a explicar um dos porquês. De novo, essa questão do novo normal, Lorenzo, dessa mudança drástica para os hospitais em termos de número de pacientes, ocupação, receita, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho que a gente, até com os dois hospitais, né, tanto do Felipe quanto da Daniela, a gente tem projetos, e a gente está vendo exatamente um pouco do que o Felipe falou e do que a Daniela falou também. A partir do momento que você começa a ter resultado, como muda, né, a adesão e até vamos dizer, o quanto você quer usar esse tipo de estratégia, né, usar os dados para realmente ser uma vantagem competitiva. E aí, usando um pouco até do que você fala muito, né, a questão do exponencial. Eu acho que aqui tem outro ponto. Quem usa mais em maior velocidade vai ter, assim, a diferenciação não vai ser numa velocidade linear, né? E muito até o que a Amazon, a AWS usa, né? Assim, mais dado, né? Quanto mais dado eu tenho, melhor eu entendo o problema,
melhor entendendo o problema, eu faço uma solução melhor, melhor solução, mais cliente, mais dado. E aí vira um ciclo virtuoso. E aí só puxando dois ganchos, que eu acho que de dois projetos mesmo, assim, a gente teve a oportunidade de fazer projetos agora para o Covid, em que a questão dos dados foi muito importante para tomadas de decisões operacionais, né, e numa velocidade, né, de resposta, né, muito alta. O Felipe também tem vários projetos nessa linha, né, Felipe, também na parte clínica, e que fica impossível você voltar atrás depois que você vê, né, esses resultados na prática, tá, Lorena? Então, dando resultado em quanto e onde você iria investir seu dinheiro e recurso clínico no momento que você poderia ter, por exemplo, né, uma demanda maior ou menor, né, para atender paciente, muitas vezes podendo ter até não ter o recurso humano adequadamente treinado e pronto para atender. Então, tanto do ponto de vista clínico quanto do financeiro. E o outro, citando também, né, nessa linha, é como você predizer, fazer provisionamento pensando em receita, novas fontes de receita, como você vai, dentro de um contexto epidemiológico, entender o que vai acontecer, né, com o seu hospital. Esses são dois projetos que estão fazendo uma introdução, que a gente, na prática, né, aplicando dados para fazer, né, essas projeções, e eu tenho certeza que a diferença de quem fez para quem não fez e quem viu como foi feito e quem não viu é muito grande. E aí o que o Felipe tinha falado, aí mais começa a ser uma necessidade, começa a ser uma questão daqui a um tempo de evolução. Quem tiver isso vai estar muito à frente. Acho que agora no novo normal mais ainda, mas agora durante o Covid acho que já fez uma grande diferença, né, de investimento de recursos, de treinamento, né, de entender, né, como traçar cenários futuros com todas as incertezas que existe, né, mas é para isso que você colocou, Lourenço. Onde vai buscar novos pacientes, né, como você vai contribuir para o paciente sem ele estar aqui, enfim. Aí, passando a palavra agora para o Felipe e para a Daniela. Não, eu concordo plenamente, Guilherme. Acho que a medicina, que o Lourenço falou da transformação e desse infeliz novo normal ali, se a gente pensa que a medicina ela tem razão em ser tradicional, a gente vê isso, estamos todos nós médicos aqui, e ver o que está sendo feito e a velocidade que isso está sendo feito em relação à própria publicação científica, a comunidade científica nas publicações agora do Covid, demonstram a importância da gente seguir os processos científicos e seguir as regras, seguir os caminhos para que a gente entregue realmente respostas de valor, né? Então, se a gente só fizer pesquisa para publicar, para mostrar, isso é fácil e até a pandemia ajudou muito isso, né? Mas a gente tem que seguir o processo de forma deliberada, consciente, para que ele seja reprodutível, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo tradicional, várias coisas necessitavam de mudanças. A medicina tem que se adaptar e fazer transformações, seja no pronto-socorro, seja no atendimento virtual, seja na forma de realização. E aí eu exemplifico assim, que acho que é muito bem colocado do Lourenço, de que os hospitais eles estão sim diversificando, né, por pressões de múltiplos lados, mas eles estão sim se diversificando. A gente tem aí, até o Guilherme comentou na apresentação dele mesmo, o Sírio-Libanês tem uma área de consultoria muito forte, né, de área de novos negócios muito forte, tem uma área de saúde corporativa, em que a gente qualifica aqueles pacientes e cuida deles dentro das empresas. Então, realmente, essa diversificação para que sejam atendidos outros tipos de pacientes, ao mesmo tempo que você qualifica aquele seu doente para que dê o cuidado dele quando necessário, é fundamental, vai ter que mudar. E aí entra a questão do dado como não uma coisa... o centro dessa atenção não é o centro não é o uso do dado nesse paciente, o centro é o serviço prestado nessas frentes diferenciadas, né? Mas como você usa esse dado para que você consiga prover um serviço de maior qualidade, um serviço que tem uma melhor taxa de efetividade e que você consiga promover um diferencial, mesmo com o uso dessas tecnologias que, sem dúvida, tem limitações, né? E eu queria ver a Daniela, porque acho que faz muito sentido, né? Sim, sim. A gente está falando muito da questão do conceito e da apropriação do conceito, né? Os hospitais eles estão
Quando a gente fala de transformação digital, né, a gente está falando, na verdade, de uma mudança do modelo de negócio, né? Assim, no final, a gente tem incremento, a gente tem todas as inovações incrementais, que a gente falou muito bem aqui, de vários exemplos. Então, é trazer uma predição para melhorar, reduzir uma glosa, para melhorar, startar um protocolo de deterioração clínica precoce, startar uma conduta clínica para reduzir a mortalidade e o tempo de internação em determinada doença, favorecer a comunicação do cliente com a equipe que cuida e com a família numa situação de internamento e ele participar do cuidado dele, reduzindo o risco assistencial, aumentando a segurança assistencial. Mas quando a gente pensa do ponto de vista macro, o que a potência máxima é a gente criar novos modelos de negócio. E aí os hospitais eles vêm há bastante tempo pressionados aí por esse modelo de negócio baseado numa contratualização com operadores de saúde para fornecer serviços de saúde a pessoas que são funcionários de empresa que compram o plano de saúde como benefício. E esse modelo todo alinhavado por um sistema de remuneração baseado em tabelas, diárias e taxas e uma contratualização dentro do fee-for-service. Então, assim, o convite agora é para a gente mudar essa história, né? O convite agora é para a gente dizer o seguinte, olha, quando a gente fala em qualidade, em medicina, em value-based care, a gente tem que pensar basicamente 4 grandes princípios: a gente entregar qualidade, a gente entregar segurança, a gente entregar experiência, a gente entregar acesso e a gente entregar isso dentro de um custo, né? Então, para isso, não dá para ser dentro desse modelo que a gente está fazendo, porque esse modelo que a gente faz, ele não gera, nem sempre ele gera acesso, porque ele restringe, ele tem um custo alto, né? E dentre outras coisas. Nem sempre ele gera qualidade, né? Porque a gente não mensura, não compara, não mitiga os problemas que a gente tem em termos de qualidade e segurança. E raramente ele gera experiência, né? Afinal, você chega no pronto-socorro, vai ser internado, tem que ficar esperando uma autorização do convênio para você ser internado, sendo que você sabe que a sua parcela está em dia, né? Que você não usou o ano inteiro, mas você está com apendicite no pronto-socorro, você vai ter que esperar aí pelo menos 1 hora para o seu convênio, vamos falar meia hora nos melhores convênios, para você, no mínimo, para você conseguir subir para um apartamento dentro de um hospital onde todos os fluxos funcionem maravilhosamente bem. Então, assim, eu acho que é um cenário, sim, eu acho que é um cenário que nos instiga, né? Eu acho que, e não o Covid, sim, porque a experiência de poder usar a análise de dados em tempo real e a predição, como a gente viveu aí na pandemia, e o Guilherme falou várias coisas positivas, mas no meu caso, deixar a gente dormir tranquilo também, né? Tipo assim, ó, tem recurso suficiente para o meu market share, deixa eu dormir tranquilo, né? Então, assim, isso foi muito impactante. A gente, numa reunião, eu estou numa empresa que tem um grupo de investidores, e no conselho dos investidores, a gente apresentou a realidade Covid e tal, e no final um dos sócios virou e falou assim: é a primeira reunião de board que eu participo que está todo mundo tranquilo com Covid, o que está acontecendo com vocês? Né? Tipo assim, e a gente estava muito seguro mesmo pelos acompanhamentos que a gente estava fazendo, pelas prospecções, e olha que a gente teve períodos críticos de 30 pacientes internados em UTI, né? Não foi uma questão de baixa de baixa incidência de doença. A gente chegou aqui a ter no sistema público 98% de taxa de ocupação. Então, é realmente essa análise mais apurada do dado. Então, concluindo, né, eu acho que agora o Covid trouxe a aceleração
da transformação digital. E a gente vai ter, enquanto hospital, que se reinventar com o modelo de negócio. A gente está nessa, engravidado disso há bastante tempo. Vamos pensar nisso e tal. Agora vai estar na hora de fazer novos projetos realmente acontecerem, porque a gente vai ter perda de mercado, né? Nós vamos ter perda de vidas, nós vamos ter um aumento da inadimplência, nós estamos vindo de um fluxo de caixa muito prejudicado, né, com redução de produção efetiva, né, com uma queda, com aumento de custo significativo de todos os, né, insumos, pessoas, trabalhista, né? Então, assim, a gente N pontos aí que vai nos forçar a fazer novos projetos aí, nascerem com modelos novos, e aí sim eu acho que é a grande transformação. Legal. Tem um monte de gente aí bacana, viu, Guilherme? Rafaela França, Gui. Olha. Tem um monte de gente bacana aí. Gabriel, os que eu consegui identificar aqui. Bacana demais. E já tem pergunta aqui, viu, Flávio? Se quiser, tem pergunta do chat aqui. Pois é, eu estou com a pergunta do Rafael Barros aqui e eu vou até pegar uma carona nessa pergunta dele. O Rafael perguntou o seguinte: os dados são resultados de execução de um planejamento e estruturação de processos. Ele pergunta qual que é a dica para novas iniciativas para formar para se ter bons dados para tomada de decisão. Então, eu queria além de perguntar de embarcar nessa pergunta de quais são boas iniciativas, dicas de boas iniciativas, eu queria perguntar, começar com o Salgado, como é que a gente dá o primeiro passo para essa caminhada de Data Driven? Assim, começa com o primeiro passo e depois dá uma dica para o Rafael de boas iniciativas. Fazendo a mala, né? Como é que você dá o primeiro passo dessa caminhada? Eu já pensei no caminho de Santiago, entendeu? Tem que ter a mochila. Aí você traz uns parceiros para te ajudar, se você não sabe. Cara, acho que assim, é bem essa questão do primeiro passo. Eu vou voltar, né, lá na minha primeira fala. Eu acho que assim, o primeiro passo, aí não nas dicas, né, mas o primeiro passo é você entender que isso é importante, né? Eu acho que é o primeiro mesmo, e ter, como a Daniela também citou, se não é no caso, né, se ainda a alta liderança ainda não está convencida, mas você ser pelo menos você ser, né, o fator de motivação para um primeiro projeto, você ser a semente daquilo ali. Então, acho que o primeiro passo é realmente você colocar o primeiro de tudo, é reconhecer a importância disso e colocar isso como um objetivo, uma meta. Acho que esse é o primeiro passo, mais básico de todos, né? Se você não reconhece que é importante, se você não reconhece que é um problema, se você não reconhece que é uma necessidade, se você acha que é algo só nice to have, não vai acontecer dado todas as prioridades que você tem no seu dia a dia, especialmente dentro de um hospital, né? Então, se eu fosse falar o primeiro passo de todos, eu considero que é isso, assim, se convencer e convencer outros, né, e as pessoas estarem convencidas que isso é uma necessidade, né, assim, não é algo nice to have, é necessário, precisa, a gente tem impacto, né, em custo, segurança, enfim, segurança do paciente, eficiência clínica, né, acho que, e aí quando a pergunta do Lorenzo e as respostas, né, novos modelos de negócio sem dados, bem difícil. A gente tem experiência aqui de novos modelos de remuneração que, se usando um modelo super simples para uma modelagem um pouco mais refinada, você tem diferença de 20%, 30% de acurácia na variabilidade, né? Então, isso depois no seu impacto financeiro não é desprezível. E aí, dicas para começar, cara, difícil. Eu vou voltar nas primeiras. Assim, primeiro, buscar um problema que, se você resolver ele importa, né? Assim, ele tem algum impacto, né? Ele não é algo que, como aquele exemplo que eu pus do radiologista, que, né, assim, poderia ser resolvido de outra forma, de uma maneira
sem dados, ou sem, vamos dizer, uma cultura orientada a dados. O segundo, o primeiro passo é algo que importa, né? Uma métrica que você consiga mensurar bem isso. Acho que o segundo passo, dado esse problema, é tratar isso como uma POC. Assim, é uma prova de conceito, pode dar errado, né? Não é para pôr muito investimento nesse primeiro, né? Assim, é uma POC, né? Não pode demandar o investimento aí, não só financeiro, mas de pessoas também, né? O terceiro, você tem que ter acesso aos dados, né? Procurar algo que você tenha acesso a dado e com qualidade, né? Você tem que falar de volume, mas você tem que falar também de variedade e qualidade. Não adianta também você ter um dado que você sabe que é um dado nada confiável, né? Eu acho que esse seria o terceiro passo, né? E aí, né, tentar encontrar, né, as respostas que você definiu no problema. Tá? Assim, se eu fosse falar de um passo a passo das dicas, é isso. Né? Assim, algo que importa, que você consiga fazer pequeno numa POC, que você tenha acesso a dado com mínimo de qualidade, volume e variedade. Não tem que ser nada gigante também, mas com o mínimo. Com isso, eu acho que você começa a destravar as coisas. Tá? Legal, legal. Acho que eu vou responder. Esse fala do Salgado agora respondeu o Rafael Bastos, que perguntou, uma vez que eu tenho dado, já tem todas as atividades passando pelo meio digital, como é que eu uso de fato? Acho que deu para dar um roadmap aí para essa pergunta também do Rafael Bastos. Lourenço, você tem mais alguma pergunta no bolso aí, não? Tá no mudo, tá no mudo. Opa. Então, essa aqui do Rafael do chat, você fez? É o mesmo, mas ele tem uma no chat aqui, ó. Eu acho que o Salgado conseguiu responder respondeu as duas, né? Aqui, tá. Eu acho que colocou. A gente vai fazendo. Não. Deixa eu... Pode falar. Eu acho que essa coisa Tem uma outra pergunta aí que é sobre design thinking, né? A melhor coisa é fazer uma sessão de design thinking e a propaganda. A melhor coisa é fazer uma sessão de design thinking, Navarro, né? Que perguntou. Eu acho que a sessão de design thinking faz parte né? Mas eu acho que primeiro eu acho que a questão do dado você só vai descobrir que ele é ruim depois que você começar a olhar. Então eu acho que também tem um exercício que é o de buscar esse dado e a partir da busca desse dado você vê as suas deficiências, até deficiência do seu sistema, deficiência do seu armazenamento, a deficiência da comunicação da saída do dado para o time que vai fazer o estudo, que vai curar esse dado. Eu acho que isso também é um exercício interessante para as organizações, porque isso pode apontar novos caminhos de como, principalmente para as que são muito robustas, isso é fundamental para que ela dê um passo à frente, né? E para as que são jovens e pequenas, para que ela já determine o caminho, né? E faça isso de uma maneira mais rápida e mais... transforme isso num caminho mais amigável, sabe? Então, acho que não deveria se preocupar se o seu dado, se você tem a quantidade, troca ideia com alguém que é especialista dessa área, né? Vive uma experiência e a partir daí você define as suas prioridades, até para você dizer, olha, eu preciso crescer tanto para chegar nisso. Eu acho que nunca vai ser sempre proveitoso essa experiência, independente do tamanho, independente de qualquer problema que você tenha cuidado, até para você ter toda a amplitude do diagnóstico disso. Legal. Eu também dar uma dica aqui, Flávio. Boa. Aproveitar. Só ver o nome desculpa. Rafael, acho que a dica aí de dados ali mundo de contos de fadas, documenta, registra, anota tudo. Tudo. Contos de fadas, anota tudo. Cara, põe câmera, entrou em tal lugar, põe tudo. Uma hora você vai usar. Você não sabe isso agora. Mas para o mundo real, você tem dois tipos de dados que você pode usar. Os dados que eu vou chamar aqui de passivos, eles fazem parte da operação,
no seu dia a dia e que você vai estar utilizando partes deles para fazer suas análises. Então, esses tipos de dados, eles têm muito mais valor, porque eles já estão lá, eles vão continuar chegando lá. Aí, volta no que a Daniela falou, que talvez a operação nem sempre saiba que o que ela está imputando é dado de má qualidade, né? Então, precisa fechar esse loop de feedback que as grandes instituições acabam fazendo isso porque elas são forçadas, seja por certificações, seja porque elas viram já valor nesse dado, ela começa a fazer e voltar atrás desse dado. E o que você pensa, assim, se você passou para o lado passivo e ele não foi útil para você, você tem que tentar utilizar proxies, ou seja, você pega dados que não são exatamente aquilo que você está medindo, mas que estão correlacionados de forma direta. Então, se o cara, o exemplo foi feito da compra ali, né? Então, se ele compra XYZ coisas, provavelmente ele também vai comprar a coisa X, né? Então, então você vai ter uma correlação entre as informações, talvez você consiga usar. E depois, por último, que é o último caso que, se você não conseguir utilizar os dados passivos, aí sim, você para o seu problema, chega nos experts, pega consenso do que eles acham que é importante, entenda que vai ter uma variabilidade, que muito provavelmente vai ter mais coisas que é relevante, que os dados vão te trazer, que esses mesmos experts, que apesar de excepcionais, acabam não sabendo todas as informações, porque tudo isso é muito novo, e aí você passa a registro ativo de dados, né? Você começa a gerar dados você mesmo para resolver aquele problema, né? Mas esse é um caminho muito chato, no sentido que, para nós trabalhando com Big Data, significa que você está gerando dados daqui para frente. Então, para trás você não sabe o que aconteceu, você não consegue olhar aqueles dados. Então, eu acho que essas são as dicas. Passivos indiretos versus ativos. Bom caminho. E esteja preparado para acolher as pessoas, né? Assim, a gente estou terminando agora, terminando uma fase, né? A segunda fase de um projeto grande aqui que a gente fez de diagnóstico em dados do ciclo de faturamento, ciclo de receita, e é impressionante, assim, nós estamos numa fase, a gente perdeu 2 pessoas porque dado põe luz, né? É o dado que você não vê, essa fala do Felipe, né? Você não vê o que significa aquela informação que você está, aquele movimento que você está fazendo no sistema, tem um dado oculto que você não vê. Então, assim, isso põe luz na produtividade das pessoas, isso põe luz na eficiência. Então, você tem que, de alguma forma, ir preparando o time também para receber isso. E tem que estar ciente de que esse tipo de gestão de processo nem sempre todo mundo vai estar preparado para ela, por mais eficiente que você seja na transformação cultural, na gestão de pessoas e no desenvolvimento de pessoas, para acompanhar essa revolução aí da informação que o Felipe descreveu tão bem. Legal, legal. O Lourenço, o apartamento da Dani deve ser voltado para o vento, você viu ali? Deve ser. Ela tem cara de morar bem, né? Ela tem cara de morar bem. Felipe, deixa eu te perguntar aqui, cara, aproveitando essa conversa sobre a organização e a coordenação desses esforços aí. A gente tem uma ideia, números mostrando que nos Estados Unidos poucas organizações têm a definição desse cargo de coordenação dessa confusão toda que nós estamos conversando, o Chief Data Officer ou Chief Data and Analytics Officer. 30% tem esse cargo bem definido e operando normalmente com funções bem definidas, todo mundo enxergando essas funções e tudo mais. E além disso, além de ser pouco, as organizações que têm esse cargo optam por trazer esses caras de fora. Não é a promoção do funcionário de dentro da empresa que vai assumir esse cargo. Eles trazem de fora esse perfil. Como é que você tem vivenciado isso nos hospitais aqui? Primeiro, esse cara, o CDO, o cara que está organizando essa história toda, a função dele está bem estabelecida e esse cara está dentro do hospital ou tem uma demanda de trazer gente de fora? Como é que você está vendo isso? Legal.
Então, o CDO, o Chief Data Officer, eu acho que esse dado bate muito com o que você mencionou anteriormente, né, do grau de maturidade das empresas lá, e aquela resposta anterior em relação à quantidade de pessoas que acham que é data-driven, né? Então, está relacionado ao grau de maturidade das empresas, né? Em relação aos hospitais, né, eu não vejo como forma negativa a ausência desse profissional, porque você tem outras formas de organizar ele. Eu acho que a presença do Chief Data Officer é um cumulativo de maturidades do hospital em que vê a necessidade de fazer a governança, de entender a distribuição do dado da empresa, porque uma das formas simples de errar é começar a organizar aqueles dados, democratizar eles, e você não tem um repositório único onde tem a verdade de dados, né? Que aí você começa a ter todo mundo manipulando aqueles dados, sejam em Excel, sejam em BIs, e aí você começa a ter várias verdades de dados, e você não tem um jeito de fazer a confiança. O que é aquele dado? Qual é a verdade? Um cara apresenta de um jeito, outro cara apresenta de outro, em qual deles eu confio, né? Então, o Chief Data Officer acaba ajudando não só nesse aspecto, mas também na governança desses dados, na organização, e quanto maior a instituição, faz sentido com que esse cargo exista, né? E aí, por que costuma vir de fora essa pessoa? Não é nada pessoal, não é nada contra o desenvolvimento interno de pessoas. É só porque a área da saúde tem a capacidade, na tecnologia, de ser um arbitrador. Ele não precisa ficar inventando a roda. É só olhar para a área de tecnologia, é só a área de automobilística. Eu posso aprender com o que já foi feito em outra área, trazer essa pessoa aqui que eu vou ajudar a difundir. Mas eu reitero que se só trazer a pessoa sem ter o recurso, sem ter o apoio da TI, sem ter o apoio das pessoas e processos, não adianta. Por isso que ele é a culminação de um processo. Então, não é ruim ter esse cara lá nesse momento. E várias instituições estão fazendo grandes avanços, conheço vários grandes hospitais estão fazendo essas mudanças e não tem ainda esse cargo, mas já está conseguindo fazer impacto, já está conseguindo mudar essa cultura. E, eventualmente, vai aparecer, com certeza, esse profissional ali. Evolução, né? Não quer dizer que o cara que não tenha, não estão fazendo nada, não estão no caminho certo. É só a evolução Exato. Mesmo da coisa. Tá certo. Tá joia. Tem uma pergunta aqui do KG. Isso. Quais são os principais problemas que um hospital orientado a dados deve buscar solucionar durante a pós-pandemia? Quem se habilita aí? Eu vou habilitar o Guilherme Salgado aí com todo esse aspecto aí, todo o impacto do Todos pela Saúde. Não tem outra pessoa para falar. Eu sou o único que não tem um hospital aqui, pô. Eu sou o único não apto a responder isso. Não, olha só, acho que o Círio não vai ter problema de arrumar cliente, né? Então eu vou dizer, eu posso falar, é arrumar cliente, buscar cliente, ampliar mercado, novos modelos de remuneração na prática, na vida real, né? Sair dessa conversa de vamos fazer novos modelos, vamos discutir novos modelos. É um desafio gigantesco, porque você tem que estar muito bem estruturado em análise de risco, e aí dado é fundamental para isso, mas também você tem que estar... Você tem que ter paciência para construir esse diálogo com as operadoras, que também não é fácil pela diversidade de maturidade que ambas as organizações têm nisso, tanto as operadoras quanto hospitais. Então, eu tenho vivido alguns projetos aí nessa linha e não tem sido fácil. Né, assim, com operadoras grandes, com operadoras não tão grandes, mas eu acho que o maior desafio no pós-pandemia é fazer crescer o mercado. Um outro desafio aí, pensando hoje é quinta, né? Terça-feira saiu um podcast que eu gravei com uma startup, a Startup Laura, vocês devem conhecer, do Jackson Fressato, e ele coloca uma coisa muito interessante que eu queria a avaliação de vocês, que eu enxergo que é um problema.
os hospitais tendem a considerar a tecnologia. Aliás, os hospitais são muito voltados para o regime de OPEX, né? O CAPEX, né, que são o capital, os bens de capital, eles não são tão... Tirando a estrutura e o parque de hotelaria, o hospital não procura investir nisso. E ele tem que enxergar a tecnologia como um CAPEX, né? Ele tem que entender que tecnologia, hoje, faz parte das ferramentas que ele precisa, assim como a hotelaria, assim como um aparelho lá no UTI que ele precisa. Como que vocês veem isso, assim, Felipe? E se você, como que vocês veem o hospital? A gente não está falando dos hospitais top de linha do país, assim, mas a grande massa de hospitais, o salgado que vende para hospitais também pode contribuir. Vocês acham que os hospitais estão preparados, a maioria deles, para dar essa importância, investir esse CAPEX em tecnologia? Eu posso... Salgado? Tá, beleza. Acho que muito bem colocado isso. Não, a minha impressão também, corroborando o Jackson da Laura, né? Uma empresa super legal. Enfim, também, né, lidando com hospitais, eu acho que ainda é uma mudança de mindset. A gente não compara hoje, né, a cabeça, né, do hospital na hora de investir numa ressonância ou na hora de, né, investir né, em outras tecnologias, né? Nós estamos falando de tecnologia, né? Então, aí entra nessa questão também cultural de tradicional que o Felipe falou. A cabeça é completamente diferente mesmo, né? Assim, você abre o bolso para uma coisa e para outra não. Parte disso também é a responsabilidade dos resultados que temos até hoje e quanto temos conseguido mostrar esses resultados. Então, tem uma questão cultural e tem uma questão também de estamos iniciando ainda, talvez, né, mostrar o quanto retorna o investimento, né, e aí falando especificamente em dados e, né, em cultura analítica, enfim, o retorno do investimento, né, ele, pelo menos nos nossos casos, é super positivo, né, mas existem, como eu falei, nem sempre dá certo, né, tem a questão do erro, e aí, assim, poxa, comprar uma ressonância é quase que sem erro, né? Vamos dizer assim. É claro que existe, mas é quase que sem erro. Investir no modelo, investir numa cultura analítica, numa infraestrutura, tá bom, mas e aí? Né? O que vai voltar? Né? Assim, quando vai voltar e tal? Pô, mas deu errado, e aí? Então, eu acho que tem essa questão, sim. Acho que está mudando. Assim, cultura analítica, né, modelagem, não é só para hospital referência top, né, Sigma, TD, NSN, não é, Agcor, enfim, não é. Né, a gente tem coisa hoje, até colocando, né, algumas perguntas anteriores, acho que é extremamente importante e relevante para o SUS. A gente está falando, se a gente tiver uma gestão de leitos baseada em dados, a gente está falando em ter mais leitos com o mesmo número de leitos. Né? Assim, a gente está falando em evitar desperdício que a gente viu agora de insumos, né? Respirador, que comprou e não precisava, ou podia, uma coisa pouco provável no Brasil, mas ser transferir de um estado para o outro, que a gente viu em outros países, né? Enfim, o impacto disso, seja para o hospital público, seja para o privado, que não é de grande porte, é gigantesco. E, de novo, a gente não está falando de só coisas da NASA que só os grandes teriam acesso e teriam o capital para começar a fazer. Tá? E é isso, dependendo até da maturidade que você está, o investimento vai ser menor, mas você vai ter o resultado. Você está saindo de um baseline ali menor ainda. Você está saindo muitas vezes de não conhecer quase nada da sua operação do ponto de vista de dados e começando a conhecer alguma coisa, pode tomar decisões até mais simples. Né? Você acha que muitas vezes o mais importante é aumentar o bloco, fazer alguma coisa assim, e você contratar mais circulante vai melhorar a sua disponibilidade de bloco. Estou falando de coisas super básicas e simples, mas que às vezes nem isso ainda está sendo feito. Né? A gente está aí, eu vou até citar então, o que o Felipe falou aí do Todos pela Saúde, e poxa, está sendo uma coisa fantástica de conseguir, em hospitais públicos, coletar dados que antes, né, não eram coletados, exatamente para fazer toda essa gestão e até modelos preditivos, né, assim, com simplicidade. Não estamos falando aí de colocar numa super nuvem, tal, não é isso. Mas que de dados simples coletados na ponta, tomar a melhor decisão em cima de insumos, recursos humanos, equipamentos, né,
a alocação de time, enfim. Tá? Então, existe, na minha opinião, sim, ainda uma diferença cultural, como bem colocado pelo Jackson, grande, grande. Sentimos isso na pele, não é uma choradeira, mas é fato, né? Até porque você já sabe, né? Pô, isso daqui o retorno vai ser esse, já estou acostumado e tal. O outro ainda tem a novidade, tem a questão da mudança, né? Mas não é, e aí eu acho que é parte nossa também que lida com isso. Primeiro, o retorno, quando se faz, né, num processo bem feito, quando você tem a questão cultural, todo mundo comprometido, ainda que não tem uma cultura na empresa toda, o retorno ele é muito positivo, ele passa a ser até diferencial competitivo e cabe, né, em diversos tamanhos e tipos de hospital e de maturidade, como o Felipe colocou. Não é algo só para quem tem um Chief Data Officer, com certeza absoluta que não. Legal. Posso fazer uma brincadeira? A questão do OPEX, do CAPEX vai depender da sua estrutura de sociedade da instituição de saúde, né? Mas, assim, apesar disso, né, eu acho que sem dúvida nenhuma é CAPEX, né? Eu acho que eu estou agora indo para a cloud. E a minha discussão no conselho no mês passado foi exatamente essa, assim, cloud, eu vou tirar um data center de dentro do hospital, vou botar na nuvem, e não é porque ele está na nuvem que ele não é CAPEX, né? Então isso essa é uma discussão que a gente tem que fazer e tem que caminhar para ela, sim. Em relação aos benefícios, assim, acho que o Guilherme trouxe alguns aí, eu posso falar na prática, né? Nós tivemos uma queda de faturamento, produção, né? De produção de faturamento produzido como qualquer instituição de saúde, né? Gigantesco, com quase 40% de queda de faturamento produzido em função da pandemia, né? Eu brinco que essa foi a doença que fez mal para o hospital, porque toda pandemia a gente aumenta a produção e, né, assim, me dei super bem na pandemia de dengue de 2018 e me dei muito mal agora, porque realmente a produção cai e caiu vertiginosamente. Mas a gente conseguiu, com ferramentas simples, com dado, a gente estava já numa fase de maturidade aí do nosso projeto de faturamento, que inclui transformação digital de toda a linha de faturamento, não ter queda no faturamento real, recebido. Né? Por quê? Porque a gente conseguiu acelerar esse faturamento, tirar coisa que estava na prateleira, mandar mais rápido, encurtar o ciclo, né? E agora, até dezembro, estamos planejando a redução do time de gente, porque vamos implantar as ferramentas aí que vão acelerar e que vão tornar o trabalho das pessoas mais fácil, mais assertivo, e com isso eu vou precisar de menos gente nessa linha. Então, não tem dúvida de que tem que fazer, pequeno ou grande. A organização que eu trabalho, é o Grupo Neves, a gente tem 4 anos, é uma instituição pequena, mas os pequenos, eles têm a vantagem de poder escrever uma história que o caderno tá em branco, né? Então, acho que talvez Felipe possa trazer um pouco dessa visão, né, de estar numa instituição muito sólida, muito forte. Os desafios são outros, acho que os benefícios também têm outras dimensões, né? Mas eu acho que tem que ser feito alguma coisa e tem que dar passos aí. Eu conheço o Robolaura, é excepcional, não só a história, mas o desenvolvimento e toda a aplicação deles, né? Eu acho que é muito interessante. Ali no Ciro a gente tem essa oportunidade de ter uma área clínica de desenvolvimento de dados que o objetivo é gerar impacto na mortalidade do paciente, em eventos, em qualidade, né? Eu acho que isso sim é um luxo, um diferencial do hospital, né? Porque o grande problema, que é o que é sofrido na pele em relação ao CAPEX ou OPEX, de qualquer uma dessas soluções, é que ela não tá atrelada à receita diretamente, né? Então, todo mundo foca em qualidade, mas tem que fazer sentido, né? E aí volta um pouco nos modelos de negócio de remuneração, né? Então,
o jeito que o hospital é remunerado hoje ali, apesar dessas tecnologias muitas vezes fizerem sentido, para você mostrar e conseguir colocar ela dentro de qualquer grande instituição, ou pequena ou média, o importante é mostrar que você já gerou valor em outra instituição, ter esse registro de uma maneira científica e clara, né, para que a gente não precise validar isso internamente, isso traz valor, traz velocidade, né, e quando você isso atrela um impacto positivo em qualidade, junto com uma melhor jornada do paciente, junto com uma redução de custos no atendimento desse paciente, aí não faz sentido nenhum hospital não adotar uma solução dessa. O problema é que muitas dessas soluções acabam não atingindo um desses tripés ou não atingem de maneira suficiente para ser sustentável, tornando-se apenas um custo dentro da instituição. E aí vira um nice to have. Enquanto que uma solução excepcional como essa, em um ambiente fechado, controlado como vertical, isso torna-se um must-have, porque isso impacta na qualidade. Lógico, no Sírio-Libanês, com excepcional qualidade médica, assistencial, a gente acaba elevando a barra disso, em que você precisa ter uma solução muito, muito boa para que isso gere realmente impacto, né? Então, acaba que torna-se mais difícil, mais difícil ser sustentável uma solução dessas. Eu acho, e antevejo que no futuro, as fontes pagadoras precisam entrar em conjunto com essas soluções e assegurar e que isso tem um bônus de qualidade, seja um hospital que demonstra qualidade para determinadas métricas de desfecho, seja desfecho a curto prazo, seja desfecho a longo prazo, desfecho clínico, ou seja, melhora do paciente, e que esse desfecho clínico vai gerar um impacto não só na vida daquela pessoa, que é o nosso mote, é a nossa função e missão como instituição, também gere um retorno positivo para ele mesmo como fonte pagadora do seu convênio, indiretamente, seja pelo seu trabalho ou do próprio bolso, mas também do convênio, fonte suplementar, né? Então, tendo esse ciclo virtuoso em que há um alinhamento entre todas as partes, essas soluções se tornam absolutamente viáveis e necessárias, enquanto esses modelos de negócio precisam ser acelerados e estão se sedimentando, infelizmente temos essa dificuldade ali de fazer isso acontecer em alguns cenários. Interessante. Essa era uma pergunta que eu estava querendo fazer para todo mundo. O Felipe introduziu bem esse assunto, era a respeito do impacto dessas soluções digitais, data-driven, para outra ponta, né? Para o paciente, para a família do paciente, na jornada do paciente e para o profissional de saúde, que às vezes ele é o cara que imputa esse dado lá. Então, eu participei de um processo de digitalização no hospital que eu trabalhei em São Paulo e a gente via isso muito. As pessoas não entendiam por que tinha que fazer aquilo, por que só podia pedir o exame agora nessa plataforma. E gerava um estresse, gerava uma insatisfação. E o Felipe começou a introduzir esse assunto. Eu queria a opinião de todos vocês. Assim, me parece que a implementação de soluções utilizando Big Data, enfim, dirigidas por dados, para a instituição está bem clara, está todo mundo comprado nessa ideia. Mas existe uma dificuldade de mostrar para o impacto disso para o profissional de saúde, que vai ser quem vai imputar o dado, e na outra ponta, o paciente, ou o familiar do paciente, enfim, o cliente da instituição de saúde, que também vai ser beneficiado por isso. Me parece que essas pontas não estão ligadas. Então, eu queria a opinião de vocês, a dificuldade que é, se é isso mesmo, e se existe, qual é a dificuldade de se mostrar para o colaborador do hospital que o que ele está fazendo é muito relevante, e para o hospital, e para o cliente do hospital, o paciente, que o dado que ele está entregando vai voltar para ele como um serviço. Como é que é essa realidade de mostrar o valor que a gente está querendo colocar no produto do hospital? Acho que no fim é o que todo mundo sabe que essas soluções são para melhorar a eficiência, o rendimento do hospital, ok, mas é o que o Felipe falou, o mote é entregar atendimento de qualidade, né? Mas a impressão que eu tenho é que às vezes a gente não atinge as pessoas que a gente quer beneficiar com essa informação. Vocês estão dando esse dado para isso, para melhorar o seu atendimento. É
é uma perna que está meio manca ainda? Vamos lá, Salgado. Eu não diria que está meio manca, né? Mas assim, eu acho que vem dos movimentos. A gente falou de investimento e retorno, né? Assim, isso, e o Felipe colocou bem, que assim, não são todas as instituições que têm hoje, né, o privilégio, né, que ele acabou de colocar, de montar um time focado, né, na parte clínica, por propósito, por, né, condição, né, na qualidade com que, né, o Círio coloca, né, e outros grandes, enfim. Então isso não vai ser uma realidade, né? Até eu acabei de citar, né, no projeto Todos pela Saúde aqui, a gente falando, né, uma iniciativa brilhante desde a coleta do dado que não era feito até o processamento e aí a tomada de decisão. Então, né, você está falando de uma transformação grande, né, aí sim, né, de uma parte, né, pro bono, né, bancada pelo Todos pela Saúde para conseguir fazer isso. Então, o ponto que o Felipe colocou, eu acho que ainda assim a palavra não é tamanco, né, mas existe uma dificuldade maior porque se a gente já tem dificuldade para fazer, até da parte financeira e de custo, que é o que muitas vezes, vamos lembrar, gente, que não tem só hospital grande, tem hospital que está lutando pela sobrevivência. Né? Tem hospital que, né, sobrevive, né, só com novos aportes do poder público, né? Enfim. Então, para esses hospitais fica, sim, né, mais difícil, né? Seja difícil até para a parte que é de todo interesse, que tem a ver com a sobrevivência, para ele continuar existindo, muitas vezes para a parte clínica vai ser ainda mais difícil, né? Agora, como o Felipe colocou, ainda está acontecendo, é o grande propósito. A gente tem aqui em Belo Horizonte um hospital público com algumas, não é um hospital escola, tá? Porque eu acho que o hospital escola tem outras facilidades, entre aspas, mas que tem, né, publicado, né, algumas coisas relacionadas ao uso de inteligência artificial, né, dentro da área clínica, super interessantes, né? Então, assim, é possível. E não necessariamente tem que ser complexo. O que eu estou querendo dizer? Você colocou assim, poxa, e essa questão de, né, mostrar para o paciente o que volta para ele. E aí eu vou entrar num primeiro ponto, assim, voltar o dado dele para ele é a primeira coisa. E não é tão complexo. Né? Então, assim, pô, você faz um questionário com o paciente e não volta nada para ele. O paciente quer acesso ao prontuário dele, você manda ele imprimir, ou manda um PDF. Né? Você quer acesso aos seus exames, é um PDF. Então, assim, aí a gente está falando assim, né, de pontos que, claro que processar os dados e tal, mas eu acho que o primeiro é devolva, né, tanto para o paciente quanto para o próprio médico. Você falou assim, o médico está lá, está anotando um tanto de coisa num projeto e não sabe onde isso vai dar. Então, devolva ao mínimo no primeiro momento, tanto para o médico quanto para o paciente, que já é um primeiro ganho, já é um primeiro passo. E a gente não está falando nem de modelagem, nem de algo que só, né, realmente instituições que provavelmente estão em outro momento conseguem fazer. Então, eu acho que esse ponto é super acessível. Eu acho que já tem mudado, né? Acho que tem instituições começando a deixar isso cada vez mais acessível, mas a gente ainda está começando, sim. Não se avaliasse menos ou mais que outras iniciativas do ponto de vista, né, assim, financeiro, operacional. Ainda acho que menos, ainda acho que a gente tem menos iniciativas do ponto de vista clínico do que operacional e financeiro. Mas sim, já existem, né? E é uma questão que vai ser diferencial, né? Assim, é exatamente isso. Você vai hoje no hospital, você sabe que ele tem o corpo clínico e tem o equipamento. Acho que você também vai no hospital que tem o corpo clínico, tem o equipamento e tem a ferramenta de suporte à decisão X, né? Porque aí a gente está falando de elevar a barra de padrão de conduta, né? De reduzir variabilidade. Variabilidade tem que ter, né? Mas assim, variabilidade dentro da personalização da conduta, né? Assim, acho que isso vai acontecer, ainda está distante. E se eu fosse colocar de um primeiro passo, que não necessariamente a gente está falando de analítica, mas está falando do dado, é minimamente começar a devolver o dado de forma realmente acessível e inteligível a quem de direito, seja o médico, seja o enfermeiro, especialmente o paciente. Fato é hoje, o paciente não tem, né, na grande maioria, acesso real ao dado dele de saúde. Assim, tem, né, assim, sei que é lei e tal, mas, poxa, sinceramente, PDF, né, assim,
você não monta nenhum gráfico disso. Aí eu vou contar até minha PDF é experiência dado, pessoal. né? Não é informação. Assim, não mas assim, entendeu? Poxa, dá para facilitar, a gente sabe que dá para facilitar, né? E aí é isso, você foi numa rede, aí você vai em outra, são 2 PDFs e os dados não conversam. Eu tive uma experiência outro dia até, pessoal aqui num geriatra, e aí é isso, o cara tem que pegar na mão ali para montar um gráfico para ver como que estava evoluindo os exames. Assim, é bem mais simples, né? Assim, poderia ser bem mais simples. A gente não está falando, né, de algo nesse sentido extremamente complexo. Claro que aí prontuário a gente vai entrar em uma série de outras coisas. Eu vi uma pergunta aqui sobre LGPD, e aí assim, tem uma parte, acho que difícil da LGPD, que talvez, né, ele inviabilize os pequenos, mas dificulte muito o serviço dos pequenos, mas tem uma outra parte muito boa dele, que é isso, assim, pô, como é que vai funcionar o direito de ser esquecido na área de saúde, né? E é isso, eu ter acesso ao meu dado, a tempo e a hora, enfim. Então, não sei se eu te respondi, Flávio, mas eu penso nesses 2 blocos. Ainda está atrás dos outros, tem uma dificuldade natural. Outra, né? Mexer com a parte clínica é muito mais delicado também, né? Eu acho que esse é o outro ponto que a gente não pode esquecer, né? É diferente você errar, vamos matar aqui, você perder dinheiro é óbvio que é horrível, né? Mas, pô, na parte clínica é outro dano. Então a responsabilidade é muito maior, né? Eu acho que o nível de controle tem que ser muito maior. É uma coisa que muitas vezes eu já discuti com o Felipe, Daniela, Rafael, que está escutando aí, né? André, enfim, uma série de outras pessoas, a comunidade científica validar. Né? Então, assim, aí, até eu como empresa, quando a gente está falando de algoritmo clínico, eu não quero deixar ele fechado, eu quero que ele seja validado pela comunidade científica, ou seja, eu quero publicar, eu quero, né, que outras pessoas, né, usem, testem, né? Porque é isso, existe uma outra responsabilidade nisso. Né? Então, essa complexidade também, Flávio, também dificulta. Agora, o que você citou, aí eu já não vejo. Assim, aí vai na questão da cultura, de novo, de gestão de pessoas. Poxa, explique o propósito do que você está fazendo, mostre o resultado para você mostrar o propósito. Esse dado que você anotou está gerando isso daqui, está ajudando na receita, está ajudando a salvar mais gente, está ajudando a ter um padrão melhor. Né? As pessoas estão reinternando menos, enfim. Super relevante. E do lado do paciente, vamos começar só devolvendo o dado para ele, e aí depois é óbvio, né, recomendando melhor serviço com ele, sendo preditivo para ele também, né, a gente poder fazer uma intervenção. E aí existem vários casos, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito caso relacionado à asma, né? Antes da pessoa ter a crise, você já tem um modelo preditivo mostrando, né, mudando questões climáticas e de poluição do ar na região, que vai ter, né, um aumento de crise para aquelas pessoas, você poder antes disso já fazer uma intervenção. Então, existem N cases, ok, mas também o simples, devolve o dado para ele, organizar de uma forma que ele entenda. Né? Eu acho que já é o mínimo. Não sendo em PDF, eu acho que já ajudaria muito. Tendo a opção. Legal. Dani, suas considerações. Eu acho que o Guilherme, brilhante, né? Mas, assim, ele está falando de usabilidade. Eu acho que a gente tem sistemas que não são amistosos e, por isso, a gente tem essa dificuldade. E eu acho que tem um outro ponto também, que é alguns marcos regulatórios e a forma como a gente lida com os marcos regulatórios, né? Então, assim, acho que a gente tem que ter open notes, acho que a gente tem que ter mais interoperabilidade de sistemas e dividir mais, a gente tem que ter, a informação é do paciente, não é do prontuário, do médico. Então, isso tudo passa por usabilidade, assim, a gente, e essa coisa do PDF, né, se a gente tivesse uma interoperabilidade, se a gente tivesse esses conceitos de open notes e que o dado é do cliente, é ele que é o detentor disso, ele autorizaria essa interoperabilidade, facilitaria isso e a gente conseguiria ter sistemas com melhor usabilidade também. Eu acho que os nossos sistemas eles não foram criados para esse momento que nós estamos vivendo. Então, o que foi criado para esse momento que nós estamos vivendo é Facebook, Instagram, todo mundo bota um monte de dado. E por quê? Porque recebe um monte de informação que na cabeça dele é atrativa e interessante, né? E por que não poderia ser um prontuário
próprio, que eu uso em todo lugar que eu vou e que me dá inputs. Bebeu pouca água, né? A Apple está fazendo isso muito antes da gente, né? Então, quem usa aí os watches da vida, levanta, anda, você andou pouco, está na hora de você se movimentar mais, né? Então, os caras que não são da saúde estão fazendo muito mais movimentos muito mais com muito mais potência que a gente, né? E por quê? Porque eu acho que a gente está com a mesma cabeça de pensar que a gente não pode ser o primeiro a criar um Open Notes, a trazer uma discussão assim. Acho que o Ministério da Saúde tem feito até um esforço e com gente muito boa, inclusive, assim, acho que deixa para lá, né? Mas assim, das coisas boas desse governo, acho que tá a turma de tecnologia da informação na área da saúde e eles estão fazendo um movimento disso, mas assim, dados mínimos, eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso, né? E, de novo, né, diálogo pressupõe eu falar e escutar, né? Eu construir junto, né? E sem dúvida nenhuma, a usabilidade e as características do sistema são fundamentais, mas você convidar as pessoas para fazer junto, né? Você convidar, que aí tem a ver com, essa palavra está na moda, mas tem a ver com o modus operandi de quem tá para construir um cenário diferente, um cenário transformado, que aí é a questão da transformação das pessoas e não da aquisição de tecnologia e tudo, né? Felipe, as considerações, cara. Eu acho que, para a gente encerrar, acho que a cultura data-driven é realmente uma cultura, ela pode vir bottom-up, ela pode vir de cada um de vocês que estão ouvindo essa palestra aqui, acho que faz parte de transformar, ver esse valor, ao mesmo tempo em que faz sentido a gente, e só vai ter perenidade, sustentabilidade quando isso vem do C-level, né? Um exemplo bom do que você falou, Flávio, é que como é que isso volta, né? Então precisa ter esse ciclo virtuoso do retorno da informação entre as partes. Então eu coloco isso nesse lugar porque isso aparece para mim, isso tem tal impacto na operação, isso tem tal impacto no resguardo do paciente, e isso tem uma transparência para o paciente, apesar das críticas em relação e tem um caminho muito grande em compartilhar os dados com o paciente. É interessante ver que eu recebi esse ano para fazer uma avaliação e revisão de um artigo em que eles estavam colocando e compartilhando, até li várias vezes o artigo em que eles estavam falando os benefícios de compartilhar os exames de imagem do paciente com o paciente. Eu falei, como assim? A gente já faz isso há mais de 8 anos no CIP. Como é que eles estão colocando isso esse ano? E sim, antes lá nos Estados Unidos, esses dados eram pertencentes ao médico, né? Então, tem um processo todo de cultura em que nós estamos no meio do caminho em vários aspectos, né? Eu vou citar um exemplo aqui em relação a esse uso de dados, em especial dessa qualidade clínica ali, que é realmente uma dificuldade, mas que isso com certeza vai beneficiar desde que sejam envolvidos, né? Então, o Sírio-Libanês foi o primeiro hospital do Brasil a trazer uma UTI para cá, né? E, lógico, teve na época uma ameaça dos médicos que lá participavam, que achavam que os seus pacientes iam ser modificados suas condutas em relação ao que era feito, iam perder o poder em relação a isso, e nada mais é do que uma rede de segurança, né? E que essa rede de segurança da UTI, hoje a gente pode falar com o maior orgulho que pode promover um excelente cuidado aos pacientes com Covid, a rápida transformação, mostrou que conseguiu se adaptar, até acabou passando parte dos ensinamentos para o HC, numa pequena parte, mas fundamental. Então, essa rede de segurança vai vir com tecnologia também, né? Então, se você conseguir promover essa tecnologia, ao mesmo tempo que se envolve, não afasta as pessoas, em que você explica os resultados e transparece isso para o paciente, não há pessoa envolvida que não queira participar do uso de dados em hospitais, em atendimento à saúde. Legal, legal. Lorenzo, meu caro, por favor, suas impressões. Primeiramente, obrigado pelo convite aqui, por participar junto com vocês, de tocar esse projeto junto. A gente pôde perceber a importância aí de trabalhar com dados. Acho que é um grande desafio ainda para a maioria dos nossos hospitais.
E eu acredito que nós que estamos no setor de saúde, nós médicos, a gente precisa assumir essa camada de conhecimento, como eu costumo dizer, para que a gente ajude nesse processo de transformação digital dos hospitais. Se a gente pegar a maior parte dos hospitais brasileiros, são geridos por médicos, tem no conselho médicos, os médicos são proprietários, e se a gente não entender que isso faz parte da nossa profissão, assim como prescrever um antibiótico, assim como indicar uma ressonância magnética, assim como diagnosticar uma apendicite, dados hoje faz parte do know-how, do cabedal de conhecimentos, do conjunto de competências e habilidades que o médico atual precisa dominar. Então, hoje eu pude aprender um pouco disso aqui com quem pratica e atua na área, né? E saímos melhores daqui hoje. Obrigado pelo Felipe, pela Daniela e pelo Salgado e pela brilhante moderação do Flávio Amaro. Gente, bom, eu espero que, assim, para mim, estava ansioso por essa live, estava a fim de conversar com você sobre isso. Acho que escolhemos bem nossos convidados. Fiquei satisfeito, espero que todo mundo que tenha assistido a gente tenha ficado satisfeito também. Queria agradecer mais uma vez, Felipe, obrigado pelo seu tempo. Dani, mais uma vez, muito obrigado. Salgado, valeu, aqui de novo. Lorenzo. Salgado sumiu, não vai aparecer não, Salgado? Para dar tchau pra gente. Pegamos ele no pulo, hein? Pegamos ele no pulo. Não fui eu que desliguei, não. O cara me desligou, Lourenço. Tá me boicotando. Tá. O cara desligaram meu microfone e minha câmera. Eu achei que não podia falar mais nada. Eu tô quietinho aqui. Entendi. Você acabou de dedurar ele. Tinha que... Obrigado, pessoal. Obrigado, assim, de verdade, todo mundo. É isso, é só agradecer mesmo. Foi muito bacana. Obrigado. Legal. Lorenzo, queria agradecer aqui. Boa. Agradecer. Abraço, foi um prazer aí. Valeu, pessoal. Até a Valeu, próxima. Lourenço. Até a próxima. Obrigado, Felipe, Dani, até a próxima. Salgado. Boa noite. Até mais. Valeu.